Então vamos estar prosseguindo, tá bom? Vamos lá. Então, o nosso povo de Israel se espalhou pelos 4 cantos da terra. Nós vamos agora para Deuteronômio 1:12, tá? 1:12, Eihá. Então, pouquíssimas vezes na escritura vai aparecer essa expressão Eihá, tá? Essa expressão Eihá. Curiosamente, o nome do livro de Lamentações não é Lamentações, tá? Mas o nome do livro de Lamentações, na verdade, é Eihá, que é assim, ó, como, tá? Como se a gente estivesse perguntando assim, como? Ou seja, como? Só que os tradutores pensaram, ninguém vai entender isso em português? Então acabaram colocando o quê? Lamentações. Só que Eihá significa como, tá? A gente assim perguntando, a gente perplexo, como? Então, pouquíssimas vezes nas escrituras aparece essa expressão Eihá, como, tá? Que é o nome verdadeiro do livro de Lamentações, como, tá? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Já vou falar logo, aliás. Deuteronômio 1:12, Isaías 1:21 e Lamentações, ou seja, o livro de Eihá, 1:1, tá? E vai aparecer também em Gênesis 3:9, tá? Aquele onde estás, na verdade, tá? A tradução mais correta é como, tá? Ou seja, a tradução mais correta de onde estás é o quê? É como, tá? Ou seja, através dos sinais massoréticos, lá em Gênesis 3:9, aparece a expressão aieka. Mas o hebraico mais antigo não tinha sinais massoréticos, então são as mesmas letras, tá? Aleph, Yud, Kaf e a letra Rei no final, tá? Ou seja, lá em Gênesis 3:9, tá? Que com os massoréticos é aieka, tá? Sem os massoréticos pode ser Eihá. Então lá no Jardim do Éden, após o pecado dos nossos primeiros pais, tá? A gente pode ler que o Criador falou assim, como, tá? Tipo assim, como? Como que eu coloquei vocês aqui no Jardim do Éden? Tudo era permitido, exceto uma coisa, e como que vocês conseguiram fazer isso? Era praticamente impossível vocês pecarem, era só uma possibilidade matemática. Entre trilhões de possibilidades, só tinha uma possibilidade para dar errado. E vocês ainda assim erraram, tá? Então, lá em Gênesis 3:9, onde está escrito assim, onde estás, tá? A melhor tradução seria como, tá? Tipo o Criador falando, como? Ou seja, então, Moisés, ele fala, como? Em Deuteronômio 1:12, como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Ou seja, Moisés, ele durante todo o seu ministério, ele sempre pelejou junto com o nosso povo de Israel, mas ele em seus últimos dias, tá? Ele está exortando, tá? Com amor o nosso povo de Israel, tá? Ele está lembrando várias coisas, tá bom? Vamos lá em Isaías 1:21, tá? E Lamentações 1:1 também. Vamos lá, Isaías 1:21, tá? Vamos lá, a gente vai ver os contextos em que aparecem essas expressões Eihá nas escrituras, tá? Então vamos lá. Eihá, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, porém agora homicidas, ou seja, Jerusalém, tá? O Criador ele fica perplexo em como que essa cidade tão especial, ela se fez prostituta, ela que era cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então vamos lá agora em Lamentações, tá? Eihá de Irmiarro, vamos lá, no livro de Eihá. Vamos lá, Lamentações. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa? Então está falando de Jerusalém. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária, tá? Então, que não venhamos dar motivo, tá, ao Criador para que ele se espante ao nosso respeito, tá? E após ele nos cercar de tantas coisas boas, tá? Que não venhamos permitir que o Criador se entristeça conosco e fale, Eihá, como, tá? Ao passo que nós precisamos exercitar o Eihá, tá? Então, uma mania que nós, seres humanos, temos, tá? É o quê?
qualquer problema que acontece com a gente ficar querendo botar a culpa no Criador, a culpa nos outros, né? Perguntar o porquê, né? Por quê, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tanta gente boa sofre? Por que quem é ruim fica feliz, né? Entre aspas. Né? Uhum. E ele nos confronta com errar, né? Com como. Como, né? Eu sempre que lembro disso, eu lembro da passagem de Jó, né? Que tentou argumentar, né, com o Criador, né? E o Criador até gosta que a gente argumente com ele, né? Uhum. Mas ele falou para ele: cinge os teus lombos como homem, Uhum. né? Então, eu vejo o Criador assim, confrontando ele a olhar, olha para mim, vê quem você é, vê quem eu sou, Uhum. né? E nesses momentos que a gente pergunta por quê e não como, a gente tenta se justificar ou tentar culpar o Criador por alguma coisa que acontece conosco aqui no mundo, nesse mundo, né? A gente tem que levantar a cabeça e nos ver, né? Como é que fala? Tentar ver quem nós somos realmente, onde nós estamos e como chegamos ali, né? Exatamente. Porque o que a gente planta, a gente colhe. O nosso pecado, ele nos encontra. É verdade. Né? Então, tem um versículo também que fala, né? Que seja Elohim verdadeiro e eu mentiroso. Mesmo que eu não entenda, às vezes, a situação, né? Ele é sempre verdadeiro. Né? O erro sempre está em mim. Sempre está em mim. Sempre os caminhos que eu escolhi. Uhum. Eu estou colhendo. Eu estou colhendo o que eu plantei ou o que os meus antepassados plantaram. Uhum. Né? Mas a gente colhe o que planta. Então isso é muito show que a Mary falou, né? Ou seja, que venhamos aprender isso, ao invés de qualquer coisa ficar, por quê, né? Por quê? Por quê? Então que a gente venha puxar para si mesmo, né? Errar. Como? Como que eu dei mole? Como que eu dei bobeira da situação chegar nesse ponto? De repente, circunstâncias na nossa vida que todo mundo estava vendo determinada situação, menos a gente. Ou seja, então houve alguma falha da nossa parte, tá? Então que venhamos aprender, tá? A usar essa expressão, errar. Como? E não ficar querendo culpar as pessoas. Eu conheci uma pessoa muitos anos atrás, de vez em quando eu falo isso, tá? Que quando alguém vinha só falar problemas, né? Então ele falava assim, o Criador vai revelar para você quem é essa pessoa, tá? Que é causadora desses problemas, tudo que está acontecendo na sua vida. É mesmo? O cara falava, a outra falava, vai revelar, fecha os olhos. Aí ele já tinha uma mesinha que ele tinha um espelho, aí botava na direção da cara da pessoa e falava, pode abrir os olhos. Aí a pessoa tomava um susto, via a sua própria face no espelho, né? A pessoa, poxa, mas que é isso? E tal. E essa pessoa falava assim, olha, o maior culpado da sua vida tá desse jeito, é você mesmo. Ou seja, então nós temos que aprender a puxarmos para nós, tá? A gente tem tanto essa mania, tem gente que, por exemplo, né? Vai ler algum trecho da escritura que é uma exortação e pensa assim, pô, esse trecho aqui que está exortando, pô, essa exortação aqui, ela vai bem para aquela pessoa assim, 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 né? E às vezes o Criador está querendo exortar a própria pessoa, tá? Então muitas vezes a pessoa vê tudo que é bênção, ela pensa assim, a bênção é para mim, as 8.000 bênçãos, tá? Mas as exortações, tá? Não, essa exortação aqui deve ser para aquela pessoa, né? Então, antigamente tinha uma caixinha de promessas, muitas pessoas antigas tinham uma caixinha de promessas lá, né? Aí o camarada pegava aquela caixinha de promessas, aí só vinha bênção ali, né? Então dava vontade de colocar algumas exortações ali no meio, né? Mas se colocasse algumas exortações no meio, a pessoa ia puxar alguma exortação, essa exortação aqui não é para mim não, ó. Essa exortação deve ser para o fulano. Não precisa ir muito longe, né? O hábito, às vezes, de abrir a escritura e falar, fala comigo, aí abre... Exato. Não, fala de novo, ainda não entendi. Não entendi, não, acho que não caiu legal, essa parte aqui da Bíblia não tá valendo não e tal, já tinha um papelzinho aqui, não, essa bronca aqui não é para mim não, deve ser para tal pessoa, né? Ou seja, então a gente tem essa tendência de ficar perguntando por quê, né? Por quê? Mas ao invés disso, tá? A gente tem que falar como, ou seja, nós demos bobeira
em alguma ou em algumas áreas da nossa vida para que a situação chegasse àquele ponto. Então, venhamos aprender a utilizar o eihá, tá? Como? Então, vamos lá. Então, temos que falar o como. Vamos prosseguir, tá?